Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vocês estão com o boletim na mão? Amém. Amém. Amados, Deus tem nos desafiado a vivermos uma vida sem limite em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, quando nós escutamos essa palavra, às vezes nós temos a tendência de esperarmos algo para que a gente possa se mover. Tá certo que nós temos que esperar Deus nos avisar. Nós temos que esperar que a palavra do Senhor nos conduza, por assim dizer. Mas muitas vezes nós olhamos para coisas humanas. Para vocês verem um exemplo, muitas vezes eu olho para o tempo e às vezes eu saio na parte da manhã e está um sol tremendo. Aí na metade do dia, a gente vê isso muito aqui em Londres, não é verdade? Chega na metade do dia, o tempo fecha e chove. Aí no meio da tarde neva. E à noite o céu está aberto novamente. E muitas vezes a gente se move pelo que a gente vê e não pelo que Deus nos orienta. Às vezes Deus já falou, mas a gente olha e acha que não é o tempo. Então, amado, o título da mensagem de hoje é uma exortação a nós que Deus está fazendo. Na verdade, quando eu recebi essa palavra, para mim isso foi um saculejar. Foi como Deus estivesse falando assim para mim: o que você está fazendo aí? O título da mensagem de hoje é: esta é a hora de avançar. O versículo base se encontra em Êxodo 14, versículo 15, que diz: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, amado, como eu estava dizendo, é muito comum nós esperarmos que apareça o momento ideal para avançarmos e para romper limites. É normal acontecer isso como seres humanos. Mas eu vim aqui para dizer que Deus não quer que a gente haja por olhos humanos, não quer que a gente haja por vista, mas que a gente haja pela sua palavra. E pelo que eu estou vendo, Deus já nos mandou avançar. Amém, queridos? Amém. A gente olha que Deus, Ele não pensa como nós pensamos. Olha o que diz Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquilo que eu estava dizendo anteriormente, muitas vezes se nós formos olhar, às vezes mesmo para ir ao culto, ou para ir ao GE, eu olho e às vezes não vou porque está chovendo, ou não vou porque está muito frio, ou não vou porque está fazendo calor demais. Se nós formos ver aos olhos humanos, vai ter sempre uma desculpa para que a gente não se mova da nossa zona de conforto, para que a gente não se mova do nosso lugar, que nós estamos acomodados. Deus quer nos sacudir daí. Diga assim para o seu irmão, diga assim: Deus quer sacudir a gente daqui. Deus quer sacudir a gente daqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Ventos, amados, e nuvens estão sempre mudando. Saímos de casa, como falei anteriormente, às vezes a gente encontra o céu aberto, logo depois chove, neva, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E Deus está nos chamando, amado, dizendo que esse é o tempo de romper limite, de ser discípulos fiéis do Senhor, de vencer a nossa carne, de estabelecer o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida e avançar ministerialmente. Deus está falando assim: nós estamos de braço cruzado. Essa foi a palavra que soou para mim quando eu estava estudando. E Deus falou no meu coração: você está de braço cruzado. Você está esperando eu fazer, mas eu já fiz. Portanto, agora se mova. Amém. Portanto, se mova. Começa a fazer algo para que você possa ver o que eu já fiz. Amém. E possa tomar posse e receber. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, nós temos como exemplo o povo de Israel, que após 400 anos de escravidão, o povo de Deus é liberto. E após essa libertação, a gente vai dar uma olhada no contexto. Amém, queridos? Amém. Olha o que diz Êxodo 12.
versículo 31 e 32. Então chamou Moisés e Arão de noite. Chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. Então, amado, nós vemos aqui o seguinte: 400 anos de escravidão. Deus move o povo com braço forte, liberta o povo com poder, com unção, liberta o povo com milagre, prodígios, maravilhas. E mesmo fazendo isso, o povo estava assentado. Deus falou assim: querido, está na hora de se mover, levanta. Levanta e começa a andar. Tira o povo daí, leva tudo. Leva os animais, leva tudo. Só que aconteceu algo que eles não esperavam. Como o Senhor tinha livrado eles dali com o braço forte, e eles começaram a marchar em direção à terra que Deus dizia que tinha prometido para eles, Faraó, querido, vem atrás e começa a perseguir o povo. E chega um certo momento que eles se veem completamente encurralados. Eles se veem cercados por todos os lados. Montanhas de um lado e de outro. O mar vermelho na frente. Faraó e seus cavaleiros vindo atrás. Que situação, né? Isso aqui é uma situação que aos olhos humanos nós pararíamos e faríamos o seguinte: olha, não tem jeito, vamos parar por aqui. E ia começar um zum dizendo assim: já morremos, aqui não tem mais o que fazer, vamos acampar aqui mesmo, porque não tem para onde correr, não é verdade? Mas a gente sabe pela história que não acontece isso. Presta atenção, Êxodo 14, versículo 9 em diante. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pihahirote, diante de Baal-Zefron. E chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Querido, preste bem atenção. Deus é Deus, Ele se move através de contrários. Quando ao ser humano é dito assim: não tem jeito, aí é que Deus entra. Amém. Só que para isso nós temos que ter fé, nós temos que crer que se Deus falou, Ele vai cumprir. Nós cantamos aqui hoje que basta uma palavra do nosso Deus. Se Ele falou, querido, Ele vai cumprir. Amém. Se Ele disse que ia libertar o povo, Ele não ia levar o povo até a beira do Mar Vermelho para que o povo perecesse. Amém, queridos? Amém. Então, amado, preste bem atenção. A primeira coisa que nós temos que aprender é que Deus está sempre no controle. Deus nunca perdeu o controle da situação. Às vezes pode parecer aos nossos olhos que Ele perdeu o controle, mas Ele não perde. Amém, queridos? Amém. Êxodo 14, versículo 1 e 2 diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel para que voltem e que acampem diante de Pihahirote, entre Midol e o mar, diante de Baal-Zefron, em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Versículo 4: e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então presta atenção, queridos. Pela história que nós estamos lendo aqui, o que acontece é que Faraó e seus cavaleiros vieram atrás do povo de Deus, do povo de Israel, porque Deus tinha um propósito. Deus queria que através dessa situação a glória dele se resplandecesse. Amém, queridos? Amém. Deus queria que a glória dele resplandecesse. Deus queria, amado, que os egípcios soubessem que Deus é Senhor. Amém, amados?
que os deuses que os egípcios seguiam e serviam eram deuses mortos e não faziam absolutamente nada diante do nosso Deus. Que eles poderiam ter aqueles demônios que eles chamam de deuses que eles serviam, poderiam ter poder, mas o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, amados, é isso que o povo de Deus aqui não entendia. E é isso que muitas vezes nós, como povo de Deus, não entendemos. Que Deus nunca perdeu o controle da situação. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se algo está acontecendo que aos nossos olhos parece que está tudo contra, é porque Deus está querendo que naquela situação a glória dEle resplandeça, que o nome dEle seja exaltado e que as pessoas vejam e saibam que foi o Senhor quem fez. Amém, queridos? Glória a Deus. A outra coisa aqui, querido, é que nessa situação eles tinham três coisas aqui a fazer. Uma, eles poderiam se acovardar. Outra coisa, eles poderiam se precipitar em fazer algo. E a terceira coisa, eles podiam ter uma ousadia profética. Então, covardia, precipitação ou ousadia profética. Amado, se fosse covardia, se eles escolhessem esse caminho, o que acontece é que levaria o povo a se entregar aos egípcios. Eles iam se entregar, amado, clamando para que eles pudessem ser aceitos de novo como escravos. Isso seria, querido, a pior coisa que eles poderiam fazer. Às vezes, amado, a gente se achega a Deus, sabe? Se achega até Jesus. E a impressão que dá é que a nossa vida piora. Fala assim, tava ruim. Quando eu aceitei Jesus, piorou. E aí eu quero largar tudo e voltar, negociar com o faraó, negociar com o inimigo das nossas almas, para que eu possa voltar a ser escravo dele novamente. Deus não tem isso para você, Deus não tem isso para mim, Deus não tem isso para a sua igreja. Amém, querido? Amém. Uma vez que nós estamos com o Senhor, não tem como regressar. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Não é para olhar para trás. O povo de Deus, nós vamos ver, querido, que na história, o tempo inteiro eles olharam para trás. Mesmo após os milagres, maravilhas, após tudo acontecer, eles já no deserto, querido, era sempre uma reclamação atrás da outra. Glorificavam o Senhor porque receberam vitória. Mas aí tinha maná. Quer dizer, primeiramente eles estavam com sede. Aí não tinha água. Eu boto um poço no meio do deserto. Aí a água tinha gosto ruim. Aí Deus transforma em água para que tenha um sabor melhor. Mas em compensação perdeu todos os nutrientes que tinha. Aí depois começa a cair o maná. Só que o maná ficou demais. Todo dia maná não dá. Aí eles começam a olhar para o Egito novamente. E lá tinha carne, tinha cebola. Cebola é complicado, dá bafo, né, querido? É um negócio horrível. Eles sentiram falta disso, viu? Rapaz, um negócio sério. Acho que eles estavam com saudade de quando fosse falar um com o outro, um bafo de cebola que saía. Devia agradar ali um ao outro, né? Não sei. Que coisa. Então, amado, na verdade eles podiam se acovardar, sabe? E se entregar. E seria uma coisa horrível que eles iam estar fazendo. A outra coisa, eles poderiam se precipitar. Falar assim, Deus não livrou, não é verdade? Então, se Deus permitiu que Faraó e seus cavaleiros viessem atrás, é porque é para a gente se virar e bater de frente com eles e arrebentar com eles. Vamos guerrear. Amados, se eles fizessem isso, eles iam perder a guerra de cara. Sabe por quê? 400 anos de escravidão. Eu não sei se você sabia disso, eu vou te trazer uma revelação. Escravo, querido, não sabe guerrear. Escravo, ele só sabe obedecer a ordem, mais nada. Ele não sabe entrar para a guerra. Ele não sabe ser soldado. Você está conseguindo entender, querido? Amém. O que também, amado, o que aconteceria é o exército egípcio, o que aconteceria é que o exército egípcio iria acabar dizimando, arrebentando com todo o povo de Israel. Só que tinha uma terceira coisa que era o que Deus esperava que eles fizessem. Mas foi difícil para eles acordarem, sabe? E essa terceira coisa é a ousadia profética. Que essa ousadia profética, amado, leva o povo a crer
na promessa e avançar, não regressa. Deus amado, falou, Ele vai cumprir, não regresse. Continua olhando, marchando, amado, e com foco em Jesus Cristo, não olhe para trás. Amém, querido? É olhar, é manter o foco em Jesus Cristo, não é olhar para trás. O apóstolo Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus tem um alvo para nós. Deus tem um alvo em particular para cada um de nós, que seria alcançar a coroa da vida, seguir em direção a Jesus, moldando o nosso caráter. Mas como igreja, como ministério, Deus tem um propósito. Deus tem um local onde Deus quer nos levar. Deus quer nos levar além do que a gente pode imaginar. Amém, queridos? Só que acontece que para isso precisa ousadia profética. Precisa ousadia profética. É crer na promessa e avançar sempre para frente. Êxodo 3:8, a parte A. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Então, querido, olha o que Deus tinha preparado. Algo tremendo. Uma terra que emana leite e mel. Deus tem algo tremendo preparado para cada um de nós. Deus tem uma vida mais do que vencedora. Deus quer nos colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer, querido, que essa igreja encha de discípulos de Jesus. Amém, querido? Pasme, Deus já tem isso preparado. Aleluia. Glória a Deus. Deus está esperando a nossa ousadia profética. Deus está esperando a gente caminhar. Deus está falando assim: levanta, resplandece, porque a minha glória já raiou. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus amado me trouxe até aqui hoje para dizer o seguinte: hoje, amados, é tempo de avançar. Amém. Chega de ficar, querido, embaiando a espada. Chega de ficar, querido, olhando para trás porque está vindo me perseguir. Chega de ficar olhando para as montanhas ao meu redor. Deus tem algo muito maior para nós. Amém. Vamos parar de nos reter com as pequenas coisas e olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Êxodo, querido, 14, versículo 3 em diante. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Oh, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Querido, que coisa tremenda isso aqui. Moisés chega diante de Deus, intercede ali entre Deus e o povo, começa a trazer uma palavra que a princípio é uma palavra de ânimo. Simplesmente acampem aqui, fiquem quietinhos, não façam nada, tá? Que vocês vão ver o grande dia do Senhor. Vocês vão ver o Senhor. Deus deu uma catucada em Moisés e falou assim: Moisés, o que você está me clamando aí, querido? A vitória já está na tua mão. Levanta e caminha por fé. Amém. Levanta e caminha por fé. Moisés podia dizer: mas Deus, olha o mar. Olha o mar. Olha o mar. Olha o mar. O que Deus está falando para Moisés é assim, está falando para nós hoje é assim: o seguinte, querido, olha o que eu já entreguei na tua mão, isso já é suficiente. Isso já é suficiente para minha glória resplandecer. O que eu já tenho entregue na mão da igreja já é suficiente para minha glória resplandecer. Aos olhos humanos, o que Moisés tinha na mão era um cajado e a mão dele, mais nada. Aos olhos humanos era assim: o que você pode fazer com isso, querido? Pelo amor de Deus, você vai bater em quem aqui no meio do povo? Ninguém fez nada contra você, para com isso. Mas o que a gente não esperava, querido, é que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre e trabalha através de contrário. Com aquilo que parece pouco, com aquilo que parecia pouco, Deus falou assim: querido, pode fender o mar, estende a tua mão, porque o mar vai se abrir. O mar vai se abrir, vocês vão passar a pé enxuto, vocês não vão se molhar, vocês não vão se molhar. Há uma época da história, querido, em que a Bíblia diz
que três homens foram jogados dentro da fornalha. Você sabe o que acontece, querido? O que acontece é que o rei na época aumentou a fornalha. Vocês lembram quantas vezes mais? 7 vezes mais. Aumentou a fornalha em 7 vezes mais. Você sabe o que acontece, querido? Aumentou a fornalha assim sobremaneira. Quem estava perto, os homens que estavam perto, que se aproximaram, morreram só com calor. Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados dentro da fornalha, sobremodo aquecida. Você sabe o que acontece? Nada. Nem um fio de cabelo deles foi queimado. Deus está falando a mesma coisa para o povo. Pode passar, que não vai ter uma gota d'água, querido, que vai encostar em você. Querido, presta atenção. Deus não deu arma. Deus nos deu armas. O que acontece é que às vezes a gente olha para as circunstâncias, olha para os inimigos que estão ao nosso redor, o que eles estão fazendo e o que podem fazer. Deus está falando, fende o mar e continua caminhando em direção à promessa, porque a vitória já foi entregue e está à tua disposição. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amado, uma coisa que a gente tem que entender é que Deus tem sempre planos maiores. Os planos de Deus, queridos, são sempre maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são sempre mais altos do que os nossos. E a gente, humanamente falando, não tem como entender. Mas a boa notícia é que Deus não nos chamou para entender. Amém. Deus nos chamou, querido, para a gente agir por fé. Amém. Crer na palavra e caminhar ousadamente. Caminhar ousadamente na profecia que já foi dada. Amém, querido? Amém. Olha o que acontece em Êxodo 14, versículo 17 e 18. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Queridos, os planos de Deus, muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes, isso tudo que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes, essa luta toda, muitas vezes, essa quantidade de inimigos que está se levantando ao nosso redor, é porque Deus está querendo que a gente atravesse, que a gente siga em frente, e quando a gente olhar para trás, Deus vai fechar o mar em cima deles. Para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Nesses inimigos, nessas circunstâncias que vão servir de testemunho, para que nós possamos dizer: o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso, e Ele pode ir infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Dá salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Outra coisa que a gente precisa entender, amados, é que Deus trabalha em mistérios. Deus trabalha em mistérios. Muitas vezes a gente não entende, e a gente quer buscar entender. Peraí, Deus, não vamos fazer isso não, me explica melhor. Calma aí, Senhor. Não, peraí, porque se eu for vai acontecer isso, isso e isso. Deus está falando, vá, querido. Vá, porque Ele já tem um plano traçado. E vai se cumprir. Amém, queridos? Olha o que acontece em Êxodo 14, versículo 19 e 20. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia agora onde, querido? Atrás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs aonde? Atrás deles. E eis que entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Presta atenção, querido. Deus faz divisão. Deus não permite que um chegue até o outro. Deus faz divisão. Deus pega um anjo, querido, que está indo à frente. Deus bota ele atrás, porque agora o Senhor está guiando. Deus bota ele atrás. Deus tira a nuvem. Deus bota atrás, para confundir os inimigos que estão vindo atrás nos perseguir, querido. Amém. Você está conseguindo entender como é que Deus age? Amém. Deus não age, querido, de maneira
humana. Deus age sobremaneiramente. Amém. Amém. Ele age no sobrenatural. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele, porque tudo é para que o nome dele seja honrado e glorificado. Amém. Amém, querido? O avançar profético rompe limites inimagináveis. Isso quer dizer que a gente não consegue imaginar. Querido, quando a gente avança profeticamente, amado, a gente rompe uma igreja que caminha dessa maneira. Uma igreja, querido, que se une e avança profeticamente, crendo na palavra, crendo no que Deus já falou a respeito. O que acontece, querido, aqui nós vamos romper limites que nós nem podemos imaginar. Amém. A gente está olhando e vê uma igreja de brasileiros, e a gente fica focado nos brasileiros. Presta atenção, querido, isso é uma terra que, como os Estados Unidos e como muitos outros lugares, tem gente de tudo que é lugar do mundo. Há uma profecia sobre esse ministério. Esse ministério seria posto sobre nações. Isso não é igreja de brasileiros, simplesmente. É uma igreja de brasileiros, de venezuelano, colombiano, de americano, de inglês, de francês, de espanhol. Querido, é alcançar o mundo inteiro, são todas as nações. Amém. Amém, querido? Amém. Deus está falando para a gente avançar. Amém. Deus está falando para a gente avançar, porque a profecia já foi dada. O ministério já está posto sobre nações. Os inimigos estão se levantando. Querem destruir de qualquer maneira, querem nos paralisar e paralisar o ministério. Eu vim aqui hoje dizer a Satanás e clamar a igreja para que entre nessa briga junto comigo, dizendo: Satanás, você não tem poder sobre essa igreja. Amém. E declarar que a igreja vai avançar. Quer o diabo queira, quer ele não queira. Sabe por quê? Porque o Senhor que vai à frente. Aleluia. É Jeová Sabaó. E nós somos mais do que vencedores nele. Dá uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. 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 Êxodo 14, 21, querido. Em diante. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, foi ao campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disse os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Querido, presta atenção no que está acontecendo aqui. O mar se abre, o povo de Deus passa, os inimigos vêm atrás, falando assim: não adianta, nós vamos pegar. O Deus deles abriu, mas nós estamos indo aí na aba. O que acontece, querido, é algo tremendo. O que acontece é que Deus, querido, entra no arraial do inimigo, começa a confundir eles, começa a trazer confusão, começa a quebrar as rodas. Eles tentam vir atrás, não conseguem mais, começa a mancar, querido. Bota os inimigos tudo manco. Você está entendendo, querido? Tem um momento, querido, a Bíblia fala de um homem, de um profeta de Deus, que certa ocasião, quando o moço do profeta levanta de manhã, querido, e ele olha, ele dá de cara, ele e o profeta, querido, estão cercados de carros e cavalos do inimigo. O profeta ora, fala assim: Senhor, o profeta estava nessa linha aqui, o profeta estava numa ousadia profética. E ele faz o seguinte: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos para que ele possa ver o que eu vejo. A palavra diz, querido, que Deus abriu os olhos do moço do profeta, e ele viu. Você tem ideia que o homem viu? Cavalos e carros de fogo. Querido, cavalos e carros de fogo. O número do exército de Deus era maior do que o número do exército do inimigo. Sabe o que é que Deus faz? Deus faz, querido, o profeta e o homem se levantarem
passar no meio dos inimigos, cegando eles. E ainda, querido, esses dois homens ainda conduzem o povo inimigo, conduzem os inimigos até dentro do arraial de Deus. Quando os inimigos abrem os olhos, querido, sabe o que eles veem? Nós estamos lascados agora. Estamos no meio do povo de Israel, morremos. Presta atenção no que Deus faz, querido. É a mesma coisa que Deus fez aqui. É a mesma coisa que Deus faz na nossa vida. É a mesma coisa que Deus está fazendo nessa igreja. Só que depende de nós, querido. Amém. Depende de que ousadia nós vamos seguir. Depende de que caminho nós vamos seguir. Nós podemos ser covardes. Nós podemos agir pela força do nosso braço como a gente acha que é certo ou que não é. Mas esse não é o plano de Deus. Deus quer que a gente haja ousadamente em cima da profecia dele que já foi dada. Amém. A vitória é tua, igreja. Amém. Vai porque o Senhor é contigo. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Sabe o que está dizendo aqui, querido? Que Deus deu poder. Estende a tua mão e você vai ver os inimigos caírem por terra. Estende a tua mão, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Deus nos deu poder sobre os espíritos das trevas, querido. E a palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, aleluia, em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Igreja, presta atenção. Deus já tem uma palavra de vitória sobre nossa vida. Amém. Deus já tem uma palavra de vitória sobre esse ministério. Amém. A gente passa por luta sim, por dificuldade. O diabo tenta, mas ele só consegue quando nós permitimos. Ele só consegue vitória quando a gente permite que ele consiga vitória. Ele só consegue vitória quando nós agimos covardemente. Quando nós queremos jogar tudo pro alto e desistimos e falamos assim: Senhor, dá um tempo agora, porque está pesado demais esse fardo, e eu não estou aguentando, portanto eu estou voltando para aquilo que eu era. Estou voltando a ser escravo. Deus chama esse de covardes. E a palavra diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de mansidão e poder, no Espírito Santo. No Espírito Santo, ousadia e poder é o que o Senhor tem derramado sobre a igreja. É ousadia e poder. Deus não quer que a gente haja covardemente. Deus não quer, queridos, que a gente haja da maneira que a gente acha que é certo, precipitadamente. Deus não está falando de precipitação. Só que já foi dada uma palavra. Como Deus já tinha dado uma palavra, falando: Moisés, conduz o povo, lidera esse povo, porque eu já entreguei, já foi dado uma terra que mana leite e mel. Deus já entregou na nossa mão uma igreja repleta de discípulos, uma igreja com pessoas que louvam o Senhor de todo o coração, se derramam na presença de Deus, que amam o Senhor acima de tudo e de todos. Amém. E você me pergunta: pastor, onde é que estão eles? Tem que se levantar, querido. Tem que se levantar. Tem que se levantar para poder ir em direção ao que Deus já fez, ao que Deus já tem proposto. Quando a gente se levantar e começar a caminhar,
a gente vai ver esses inimigos que têm tentado nos paralisar. Esses inimigos que têm tentado, querido, fazer com que a gente se desanime. Ou a gente vai ver o mar se fechando atrás deles. Aleluia. E quem é que vai fazer? Deus vai fazer através de nós. Amém. Que nós vamos estender a nossa mão e falar assim: diabo, você pode cair por terra. Você já está derrotado no nome de Jesus. Amém. E declarar que ele já está debaixo dos nossos pés. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, querido. Deus tem nos dito que esta é a hora de romper limites. Não importa se ao olharmos ao redor, a gente vai ver tempos propícios ou adversos. Não importa se o tempo é propício ou não. Deus já falou, esta é a hora de avançar. Deus contou, querido, com Moisés, assim como ele conta comigo e com você. Amém. Assim como ele tem contado. E ele me trouxe aqui hoje para que eu possa falar a mim mesmo e a sua igreja o seguinte, querido, preste atenção. Ele já fez, já está providenciado. E a palavra para nós é: levanta e anda. Amém. Levanta e anda. Chega de ficar acampado. Levanta aí, caminha. Amém. Chega de covardia. Deus quer levantar um povo ousado, mas que se permita ser usado e guiado pelo Senhor. Ser usado e guiado pelo Senhor. Vai ter um momento que a gente vai ver o anjo na frente, mas vai ter um momento que esse anjo não vai estar mais à frente, ele vai estar atrás. Porque ele vai estar atrás, trazendo confusão no arraial do inimigo. E daqui a pouco a gente vai escutar a voz do Senhor falando assim: pode estender a mão, porque eles já foram derrotados. Pode estender a mão, porque eles já estão completamente derrotados. Estende a mão, para que o meu poder possa agir através da vida de vocês. Deus nos chamou para libertar aqueles que estão presos no império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Assim como Deus fez com Moisés, Deus quer levantar Moisés dentro dessa congregação, para que a gente entre no terreno do inimigo, para que a gente vá até o mundo, até o Egito, e fale: diabo, tira a mão dessas vidas, elas não te pertencem, e a gente possa trazer, querido, de volta ao Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus conta com você e comigo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja, eu quero orar.